Então, gente, daqui a pouco vem as imagens. Procurei imagens assim, muito difícil procurar imagens bonitas, né, de Samuel, Saul, Davi. Quase que eu tirei foto do pessoal da igreja aqui, ó, quem é Samuel, né? Tinha até uns candidatos bons, assim, bem bonitos, iam aparecer ali, ia ficar bonitão, mas alguém na igreja poderia ficar triste, não ia dar certo. Então, o livro de Samuel, na verdade, na nossa Bíblia, esses livros que aparecem como primeiro e segundo livro, eles são, na verdade, no cânon hebraico, no contexto judaico, um livro só, tá bom? Na nossa tradição que a gente dividiu, porque era muita coisa, tá? E a ordem também varia, ok? Livro de 1º e 2 Samuel, então, formam um livro só. Como você já deve suspeitar, neste livro, a gente tem 3 personagens principais. Qual seria o primeiro? Primeiro personagem principal do livro de Samuel? Samuel, claro. Inteligentes, adoro estar com gente inteligente. Samuel. Segunda pessoa mais importante aí, Saul. E a terceira? Davi. Alguém falou Mefibosete aí? Não, gente. Davi. Samuel, Saul e Davi são as 3 figuras principais do livro, tá? Que serão o nosso foco aqui. Vamos dar uma olhada na estrutura que ajuda a gente a compreender, a entender a dinâmica narrativa dos 2 livros, que eu vou tratar aqui como Samuel. Estou falando Samuel, quando for o caso específico, vou indicar, 2 Samuel, tá bom? 3 Samuel. Não existe 3 Samuel, gente. Presta atenção no que eu estou falando, hein? Então, em 1 Samuel, a narrativa, ela gira em torno principalmente de Samuel, depois Samuel e Saul, e aí o finalzinho aparece a figura de Davi. E aí a gente pode pensar na estrutura do livro como um todo em 2 grandes arcos. Tem a figura de Samuel, que é Deus falando, né? É o profeta levando o recado, a mensagem de Deus para o seu povo, para os reis, ungindo os reis, né? Samuel que ungiu Saul, depois vai ungir Davi também. E em relação a Saul e Davi, pensa naquele restaurante famoso que tem 2 arcos assim amarelos, sabe? Então, pensa assim, você tem Saul, a ascensão e queda de Saul, mas antes de Saul cair completamente, já vem a ascensão de Davi, tá? No livro principalmente na segunda parte, em 2 Samuel, tá? Vai girar bastante em torno da figura de Davi. Nesse período aqui, a gente vai ver, aliás, no livro de 2 Samuel, a gente vai ver a figura de Davi fazendo coisas boas e coisas ruins. Tá? Lá em Crônicas, que o Paulo vai mostrar para a gente, aparecem aspectos mais positivos, tá? E isso tem uma razão que ele vai explicar. Então pensa em 1 e 2 Samuel como um livro só, na qual aparece a figura do profeta como representante de Deus. Samuel, ele é o último dos juízes, e aparece aqui como uma figura profética também. E aí depois os 2 primeiros reis de Israel, o rei Saul e o rei Davi. Tá? O livro vai apresentar esses altos e baixos, mas tanto com Saul quanto com Davi a gente tem uma ascensão e queda. Porém, Davi vai permanecer como um modelo de monarca, e depois ainda aparecerá para nós como o modelo de rei Messias, como uma espécie de tipo, né? Como o Fabrício já mencionou essa palavrinha, um tipo para Jesus Cristo, ou seja, uma espécie de arquétipo, ou forma, ou modelo que prenuncia a vinda de Cristo, tá bom? Então vamos dar uma olhada na estrutura para ajudar a gente a entender o livro como um todo.
Nessa primeira parte, a parte 1, vamos dividir em 4 partes aqui. Essa parte 1 vai de 1 Samuel, de 1 a 7, na qual a figura mais importante é a figura de Samuel, vai apresentar para nós o nascimento, o chamado e o começo da carreira de Samuel. Depois a perda e o retorno da Arca da Aliança. O povo se aventurou largar Deus e achou de usar a Arca da Aliança como uma espécie de amuleto, levou para combater os filisteus, e os filisteus tomaram a aliança, tomaram a Arca da Aliança. E logo em seguida, capítulo 7, a vitória sobre os filisteus. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada nessa primeira parte. O capítulo 2 de 1 Samuel apresenta para nós a oração de Ana. Ana foi a mãe de Samuel, né, e ela era uma mulher estéril, e você vai encontrar na oração dela uma espécie de eco no Magnificat, ou o Cântico de Maria, que vai aparecer lá em Lucas, e vai encontrar eco também nesta narrativa. Você está vendo uma espécie de eco do livro de Gênesis, em relação à figura de Sara. 1 Samuel 2, meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. O que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele o faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Ela está aqui agradecendo, né? Eucana era o pai de Samuel. E para quem não leu, né? Para quem já leu, já sabe desses detalhes. Então Ana, ela agradece o Senhor. E por que a gente leu essa parte aqui? Que ela é importante para você entender. Lembra dos arcos que eu falei, da ascensão e queda de Saul e de Davi? Depois, quando você olhar o livro de Reis, nossa, que desânimo que dá. Parece que no livro de Reis e Crônicas que a gente está vendo é assim, parece que os reis não conseguem nem se levantar. Não conseguem nem se levantar. Depois de Salomão, né? Salomão também é uma derrocada geral, levanta um pouquinho e logo cai, e depois com o reino dividido, norte e sul, parece que os reis não conseguem nem ascender de tanta corrupção, de tamanha corrupção que imperava no meio do povo. Então esse cântico de Ana mostrando para nós aqui que o Senhor é quem levanta, o Senhor é quem exalta, mas o Senhor também humilha e vai fazer descer ao pó aquele que peca, aquele que corrompe a aliança, aquele que não permanece fiel, aquele cujo coração não permanece leal ao Senhor. Então, essa exaltação, essa oração que Ana faz ao Senhor, falando aqui de como Deus levanta
os humildes e faz os orgulhosos, os corruptos caírem, né, levarem sua cara ao pó, permanece durante toda a narrativa dos dois livros, né, como um só, o livro de Samuel, como um modelo para mostrar esse movimento do próprio Saul e o movimento de Davi. E, claro, como vocês já sabem, há um contraste enorme entre essas duas figuras, entre Davi e Saul. A parte 2 vai de 1 Samuel, capítulo 8 a 15, e vai girar em torno principalmente da figura de Samuel e Saul. Questões essenciais para você entender, ter em mente durante essa parte. As afirmações e as advertências de Deus quanto à monarquia. Tá? Deus, através de Samuel, vai avisar o povo, porque o povo, como o Fabrício bem lembrou, termina o livro de Juízes, nos capítulos finais, e o versículo final de Juízes diz para nós assim: não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era certo de acordo com sua própria cabeça. Quando acontece o chamado de o chamado de Samuel, a vocação de Samuel, no capítulo 3 de 1 Samuel, o texto nos diz que a palavra do Senhor era rara. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Então havia uma esterilidade espiritual e o povo não tinha referência. Tá? E aí quando o povo olha para as nações vizinhas, aí fica com uma certa inveja, eles têm reis, a gente quer rei também, a gente quer rei. Só que isso, diante do Senhor, soa para Deus, e de fato foi, né? De fato foi, para com Deus uma rebeldia. O que o povo fez? Nós não queremos que o Senhor, que Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, reine sobre nós. Nós queremos um homem reinando sobre nós. E aí o que acontece? Nesses capítulos todos aí, do capítulo 8, 12, comparando também, você pode conferir depois de Deuteronômio 17, para estudos futuros, Samuel vai alertar o povo sobre todos os prós e contras de ter um rei dominando sobre eles. E aí é o seguinte, princípio fundamental na monarquia. Deus estabeleceu. Se vocês tiverem um rei fiel ao Senhor, então o povo vai prosperar. Mas se ele for corrupto, então vocês vão se danar. O povo de Israel, não a gente. Segunda questão, o começo do reinado de Saul e sua rejeição. Gente, parece que, como a gente vai lendo a Bíblia assim, capítulo por capítulo, parece que assim, no dia seguinte, Saul é ungido rei, parece que no dia seguinte ele já se torna outra pessoa, se acha o máximo, orgulhoso, né? Na época dele, o texto diz que ele era bonito, bem apessoado e tal. Aí, sei lá, Brad Pitt, para o pessoal mais velho, né? O pessoal mais jovem é aquele cara que faz o Thor, Chris, não sei das quantas. Hemsworth, né? Bonitão, lindo. Só que o texto vai nos mostrar, principalmente quando aparecer a figura de Davi, a palavra de Deus nos mostra, não importa a aparência, importa o coração. Parte 3. Na parte 3, esse grande bloco aí de Samuel, 1 Samuel 16 a 31, aí aparece essa convergência, né? Aparece já o declínio de Saul e a ascensão de Davi. Aparece a unção de Davi para substituir Saul como rei e a morte de Saul e de seu herdeiro legítimo, que seria Jonatas. Isso lá no último capítulo de 1 Samuel, capítulo 31. Como o Fabrício já falou, né, Saul morre de maneira trágica, ele se suicida, ele pede para o escudeiro dele para matar ele, e ele não aguenta de vergonha da batalha, e aí ele mesmo se joga sobre a espada, e depois os inimigos vão lá, cortam ele em pedaços, cortam a cabeça dele. É um negócio emocionante para a galera que gosta de sangue aí, né? E também nessa parte aparece a ascensão de Davi, o declínio de Saul, e a perseguição de Saul a Davi para matá-lo. Saul
vai até o fim da vida com um desejo assim insaciável de matar Davi. Alguns comentaristas vão falar, inclusive, que Saul talvez fosse até esquizofrênico, porque uma hora ele está bem, outra hora ele está mal, uma hora ele está bem, outra hora ele está mal, né? Só que insistindo em matar, sempre em matar Davi. E a figura de Jonatas, a gente não vai ter tempo para nos concentrar nela completamente, mas ele, por causa do pecado de Saul, então Deus passou a unção, Deus retira o espírito de Saul e coloca o seu espírito em Davi e unge Davi rei. E aí, depois, quando a gente vai ver em 2 Samuel 7, o Senhor firma uma aliança com Davi, a aliança davídica, que vai encontrar eco e conclusão na figura do nosso Senhor Jesus, tá? Raiz de Jessé, né? Descendência de Davi, de onde viria o rei Messias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E aí a figura de Jonatas aqui contrasta aí de maneira enorme com o próprio pai, porque ele firma uma amizade muito grande com Davi. E essa amizade foi motivo das pessoas assim mal intencionadas, né, lançaram sobre essa amizade suspeitas, né, de uma relação que fosse até estranha aos mandamentos do Senhor. Isso não tem o menor fundamento. Para aqueles que são aqui militares, ou que já passaram pelas Forças Armadas, ou que já tiveram a sua vida, médicos também, né, aquelas pessoas que são tão agradecidas a um médico, salvou minha vida, né? A relação de Davi e Jonatas era dessa ordem, um devia a vida ao outro. Um salvou a vida do outro, um protegia o outro. Enquanto Saul, pai de Jonatas, queria matar Davi, Jonatas, com essa amizade, essa afinidade tão grande com Davi, ajudou Davi a escapar de armadilhas de morte. Então, se você já viveu isso, você tem noção do que é depender, a sua vida depender de um outro. Né? Os militares, por causa do treinamento e às vezes por participarem de ações muito perigosas, né? Policiais, sabem muito bem do que eu estou falando. Né? Tanto que são os irmãos em armas, né? Brother in arms, o meu irmão de armas, né? Caminham lado a lado. Então, na batalha, o homem que está caminhando ao seu lado, você protege a vida dele e ele protege a sua vida. Então não é possível que você vá confiar a sua vida a uma pessoa que você não gosta, que você não quer, né? Então a amizade de Davi e Jonatas é dessa ordem. Então qualquer coisa que passe disso não tem nada a ver com o texto bíblico, tá bom? Então a parte 4, aí concentrada toda em 2 Samuel, continua a preocupação com Saul, né, nos primeiros capítulos, e depois aparece agora em 2 Samuel, as figuras proféticas de Natã e Gade, que vão vestir o manto profético de Samuel e vão assumir aí uma espécie de herança profética, ok? Nos capítulos de 1 a 9, nessa parte 4, eles narram a história básica do reinado de Davi. E o capítulo 7, que é fundamental para a gente entender todo o livro, tá? Aparece a aliança davídica, né? A aliança que Deus estabelece com Davi, dizendo para Davi que estabeleceria a dinastia dele para sempre. Os capítulos de 10 a 20, Davi com Batseba, aí vocês já sabem, né, no que dá essa história, e vão... Nesses capítulos, a gente vai ver daqui a pouco com um pouquinho mais de detalhes. Nesses capítulos de 10 a 20, Davi com Batseba expõe as debilidades da família de Davi e a natureza frágil do seu reino. Apesar de Davi ter já a monarquia aí unida, né? Judá, Israel, está todo mundo junto, depois vai separar, depois da morte de Salomão. O que acontece aqui é a gente perceber que não se trata de maldição hereditária, tá? Mas a gente vai perceber como os pecados de Davi vão ecoar sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida de sua família. E aí, pelo fato dele não ter sido assim um bom pai, os comentaristas chegam a essa conclusão, pelo fato dele não ter sido um bom pai,
ter se envolvido em casamentos assim que não deveriam acontecer, como o próprio casamento aí com Batseba. Davi faz uma coisa, para quem não leu ou não está lembrado, né? Davi, ele está lá, acorda, está tranquilão, chega no terraço, ele olha, está lá Batseba tomando banho, terminando, né? Se purificando. Ela tinha passado o período menstrual, ela estava tomando o banho ritual, né? Se purificando. Davi fica enlouquecido, né? Como seria de se esperar de qualquer homem normal, não é? Só que um ungido do Senhor, o rei, aí sobe o orgulho, o poder à cabeça dele, e ele vai lá e simplesmente, quem é essa mulher? Fulano de tal, Betseba, traz ela aqui. Ele dorme com ela já era casada, ele também, não tinha nada que estar se envolvendo com ela. E aí ele dorme com ela engravida, vai avisar ele depois, aí Davi, agora vai ficar ruim para o meu lado. Davi sabe quem é o marido dela, é Urias, e ele faz com que Urias vá para casa para dormir com ela, ele vai lá, está cansadão da campanha de batalha aí, da guerra, vai em casa, vai ter intimidade com a esposa, vai ficar felizão, e aí vai pensar, o filho é dele, né? Olha a tramóia de Davi. Urias não vai para casa, ele tem um coração mais humilde, mais fiel ao Senhor, ele pensa, não posso ir para casa enquanto, Joabe, todos os meus companheiros de armas estão cansados, brigando, então eu vou ficar aqui com eles. Quando Davi sabe disso, agora o caldo entornou, tem que fazer outra trama. Davi faz uma trama para matar Urias, e assim acontece. Olha só que coisa terrível, esse é o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia é um livro tão verdadeiro que não esconde esse tipo de detalhe, tá? Depois, lá em Crônicas, não aparece esse detalhe, tá bom? Mas não é porque agora eles estão querendo botar para debaixo do pano. Não, mas é porque todo mundo já está cansado de saber disso aí. Você acha que uma fofoca dessa, do rei Davi, você acha que todo mundo ia saber? Você acha que todo judeu não sabia disso? E todo cristão já não sabe disso, que Davi, um homem segundo o coração de Deus, tal. Mas todo mundo, o homem segundo o coração de Deus, aí fala baixinho assim, mas lá com Betseba, ele... E daí que vem Salomão, né? Olha a beleza do Senhor de tirar de uma coisa ruim, ele vai fazer algo bom. Mas Salomão também parecia que queria imitar Davi, fala, Davi teve 3, 4 esposas, eu vou ter 4.000, 5.000, aí não deu certo. Os capítulos 21 e 24 formam uma espécie de apêndice, que aí vai... tem até no capítulo 22 uma espécie de cântico, né, Salmo de Davi. Para quem não sabe, quem não está lembrado, o livro de Salmos, né, praticamente ele todo foi escrito por Davi. Em diversos salmos, tem uma compilação de outros autores, mas fundamentalmente é Davi, tá? E no capítulo 23, as palavras finais de Davi, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Opa, como ler livros, que é isso? Uma dica de leitura, tá bom? Só para quem for curioso. Não é um livro bíblico, tá bem? Não está falando não vai te explicar como ler o livro de Samuel, mas vai te explicar, tem uma partezinha lá que vai te falar como é que você vai ler a Bíblia, coisas que você deve estar atento, como é que você vai ler livro de matemática, como é que você vai ler livro de filosofia, como é que você vai ler livro de teologia e assim por diante, tá bom? Uma dica para quem gosta de ler. Continuando as orientações para a leitura, outras coisas que são interessantes você ter em mente, tá? O livro de Samuel apresenta uma estrutura narrativa, e como a gente viu na introdução, esse cântico de Ana é uma espécie de poesia, tá? Então, fundamentalmente, é um livro de narrativa. Tá legal? Vai contar para a gente a história aí da monarquia de Israel, saindo, né, daquele período, daquele conturbado dos juízes, então, saindo de um governo esparso, né, disperso, para uma monarquia unificada, tá? Na época, no século XI, aproximadamente século XI a.C., não havia na Palestina uma potência mundial. E aí Davi se aproveita dessa oportunidade, né, para sobrepujar as outras etnias, as outras pequenas nações que tinham ao redor. Os filisteus eram o maior obstáculo a esse projeto. Só que Davi estava tranquilão, porque ele, garoto, matou o campeão dos filisteus com a pedrinha, né? Só deu a funda, né? O pessoal mais novo não sabe o que é uma funda, né? Pega um cadarço do seu tênis aí coloca uma pedrinha ali no meio e joga. Isso é uma funda. Se você conseguir acertar um alvo, te dou R$10 depois. Não, te dou 100. Não vai acertar mesmo?
há uma analogia com o livro de Gênesis, nessa narrativa, nessa leitura que a gente fez do Cântico de Ana, há uma analogia com Gênesis, né? Lembrando da figura de Sara, que também era estéril. Ana, ela sofria bullying, né, da outra esposa de Eucana. Tá? Eucana era o marido, tá bom? E aí ela ficava muito triste, muito triste, muito triste, muito triste. E quando eles iam adorar o Senhor, lá no templo de Siló, nessa época não tinha Jerusalém, é Davi que vai transferir, né, a adoração toda para Jerusalém. Então eles iam, adoravam em Siló. E ela ia com tristeza, com tristeza, com tristeza. E aí o Senhor promete a ela, você vai ter um filho. Aí ela fica toda alegre, toda feliz. Daí vem o cântico que a gente leu. Apresenta uma transição, né, do governo dos juízes para o dos reis, toda a desorganização, altos e baixos, né, em relação ao povo. Vai mostrar o livro de Samuel vai mostrar essa transição para um governo monárquico, unificado, embora a gente já saiba que o povo negou ser uma espécie de teocracia. Não é a melhor palavra para a gente falar isso, porque no nosso contexto teocracia está muito associado a tradições religiosas fundamentalistas, que não tem nada a ver com Bíblia e que fazem coisas contra o Senhor, tá bom? Mas, à época, seria isso, né? Ser governado pelo Senhor. Então, o povo praticamente rejeita o reinado do Senhor sobre si, né? E pede um rei humano, como as outras nações tinham. E a gente vai ver também essa passagem de um rei infiel para um rei que é leal ao Senhor. A gente, logo depois da unção de Saul, ele vai tomar uma série de medidas que contrariavam o Senhor. Ele se achava o máximo, né? Numa certa ocasião, ele ainda, como Samuel estava demorando, então ele, para estimular os seus homens para a guerra, ele vai ele mesmo apresentar sacrifícios ao Senhor, uma coisa absolutamente indevida, né, que não tinha nada a ver com a palavra de Deus, ele não poderia fazer isso. E aí, quando Samuel chega até Saul e vê o que aconteceu, ele diz assim, lá no capítulo 13, um negócio meio cabalístico, de 1 Samuel 13, disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim, e Saul contou os soldados que estavam com ele, eram cerca de 600. E assim continua. Notem que em tão pouco tempo, né, por causa da vontade contrária ao Senhor, né, por contrariar a vontade do Senhor, Saul vai se afastar de Deus, e Deus vai retirar o seu espírito de Saul e vai colocar o seu espírito, o Senhor vai colocar o seu espírito em Davi. Outra coisa que você deve ter em mente, há uma tensão entre a monarquia e a fidelidade à aliança. Samuel avisou ao povo o que aconteceria se o rei não fosse fiel. E é o que a gente observa nesse início da monarquia e principalmente nos livros seguintes, Reis e Crônicas, mas sobretudo no livro de Reis, nos 2 livros de Reis, que também são um só, a gente vai observar que os reis vão contrariar vez por outra, aliás, na maioria das vezes, a aliança com o Senhor. Né? Ainda que Paulo vai falar sobre isso, é bom a gente já ter em mente que no Reino do Norte, com a divisão dos reinos, Reino do Norte, não tem ninguém bom, nenhum rei foi bom, nenhum rei foi maneiro, ou mais ou menos. No Reino do Sul, 8 que foram mais ou menos e uns 4 assim que foram ainda melhores. E esses reis que foram bons, cujo o texto bíblico vai fazer boa referência a eles,
eles só o são por causa da sua fidelidade à aliança. A Arca da Aliança, também, lá em 1 Samuel, vai acontecer uma tomada e devolução e transferência da Arca da Aliança. Você deve ver isso como a fidelidade ao Senhor, o culto devido ao Senhor e a permanência na fidelidade, e a permanência em fidelidade à aliança do Senhor. Essas movimentações da arca ao longo do texto, você deve ter atenção especial, né? Porque o povo de Israel vai guerrear com os filisteus, e aí eles pensam o seguinte: vamos levar a Arca da Aliança, porque aí a gente vai ser mais forte, a gente vai ter mais poder. E aí eles usurpam a glória do Senhor, né? Eles pensam que tem poder sobre o Senhor, usam a arca como uma espécie de amuleto. Não precisamos de Deus, a gente tem a arca, né? Eles achavam que eles poderiam manipular a presença e o poder do Senhor. Aí Deus o que faz? Para punir o povo de Israel, deixa a arca ser tomada pelos filisteus, eles ganham a guerra, só que os filisteus fazem ainda pior. Vamos levar para o templo de Dagon, nosso Deus maravilhoso. Aí levam a arca do Senhor para o templo. O que acontece? Começa a destruir o templo, o Senhor manda uma praga, manda doença sobre eles. Os comentaristas vão dizer que era uma praga, talvez fosse a peste bubônica, tá? Porque estava relacionada a ratos. Então os filisteus ficam desesperados, eles entendem, gente, é porque a arca do Senhor está aqui, tem que devolver esse negócio para eles, vamos devolver. Aí devolvem, aí pensam, tem que fazer uma oferenda também para esse Deus aí. Aí eles fazem rato de ouro, imagina, gente, nada a ver. Não foi Deus que mandou fazer isso, eles da cabeça deles, tá? E a narrativa central de 2 Samuel, o capítulo 7. Vamos dar uma olhada nesse texto, para a gente já ficar com ele na nossa mente. E aí deixa esse texto aberto para você ler e refletir sobre ele depois. Então, 2 Samuel 7. Aqui, para resumir, vamos a partir do verso 12. Quando sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor. Como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Verso 16: Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Esse trono não é um trono humano. Esse trono é o trono do Senhor. Esse rei não é humano. Esse rei não é apenas humano. É o nosso Senhor Jesus. Humano, mas Deus, divino e humano, que se revelou para nós. Então, Davi é apresentado aqui nos livros, e principalmente em Crônicas, como a figura do rei Messias, aquele que
é uma espécie de modelo para todas as monarquias seguintes, mas representa para o povo de Israel a figura do rei Messias, aquele que traria a esperança de volta a Israel, aquele que faria o seu povo prosperar, aquele cujo reinado duraria para sempre e com ele o povo também estaria reinando para sempre. Amém? Gente, vamos agora para um olhar um pouquinho, isso é um esboço, né? É figurativo demais, né? Esboço. Bom, dá uma olhada em alguns outros trechos, recobrando a memória de vocês, tá? Algumas repetições, irmãos, são propositais, tá bom? Para que a gente vá rememorando esses trechos e depois você vá à Bíblia e leia-os, tá bom? Então, 4 grandes blocos a gente pode separar o primeiro e 2 Samuel. A canção de Ana, né, nessa primeira parte, Deus se opõe aos orgulhosos e exalta os humildes. E o que eu falei com vocês? Essa canção de Ana representa um modelo, não é? Então, entre orgulhosos e humildes. O que o Senhor faz com os orgulhosos? Faz um sinal para mim, assim, ó, igual o imperador romano, né, fazia, ó. O que Deus faz com os orgulhosos? Ele faz assim também, ó. O Senhor faz. E o que Deus faz com os humildes? Exaltar. Não faz só assim, não, isso é muito mundano. Joinha. Dá um joinha, dá um like no meu vídeo. Não, faz assim, ó. Exalta. Faz, gente, faz a igreja inteira agora. Exalta os humildes. Com as 2 mãos, gente preguiçosa. Vamos lá. Exalta. Só os humildes levantaram as mãos. Vou dar a última chance para você. Levanta a sua mão aí, joga suas mãos para o céu. Deus exalta os humildes. Teve gente que ficou de braço cruzado. Recalcitrante. Isso, insista nos teus caminhos só que você vai ver. Chegar ali, ó, fora da tenda, você vai sentir o calor do sol ali, ó. Só Iondes sobrevive ali, ó. Tamanha fidelidade e santidade dela, ó. Aí não é brincadeira não, tô falando sério, tá? Não ri não. Então, gente, nessa parte B, 1 Samuel, o episódio da arca, né? Já comentei, mas é importante relembrar de novo, isso aí é o seguinte, a arca da aliança representa para o povo a presença de Deus, tá? E tem uma palavrinha, tem uma controvérsia sobre a palavra, mas não nos interessa, uma palavrinha que se refere à presença do Senhor, que em português é traduzida como luminoso. Meus professores de português aqui, ó, cheio de orgulho de mim, ó, luminoso. A palavra bíblica é Shekinah, é a presença do Senhor, é o sagrado, é a presença de Deus ali no meio do povo. Porém, o que Deus estava mostrando para o seu povo é que Deus não habita dentro de uma caixinha. Estão entendendo? Coloca aí na internet depois, Arca da Aliança. Gente, todos os tamanhos e tipos, dado um modelo fundamental, né, aquele quadradinho, aquelas 2 hastes, os querubins ali, Gente, tem para vender direto. Eu fiquei pensando assim, e tem uma miniatura que tem até lá as tabuinhas da lei, uma figurinha do cajado de Arão, que coisa boba! As pessoas comprando isso, né, tornam isso um comércio. Deus, quando o povo usou da Arca da Aliança como um amuleto, o que Deus fez? Essas estão pensando que vocês têm um controle sobre mim? Deus deu a derrota para o povo. Então, quantos crentes, né? Porque isso aí não é nem coisa de católico, mas tem gente evangélica que faz esse negócio de ficar pegando a Arca da Aliança, comprar, né, e usar como amuleto. Gente, tem um enfeite, usar isso como recurso. Por exemplo, vou dar aula para os adolescentes. Gente, olha a Arca da Aliança aqui, mostrar. Isso é didático, tá bem? Isso é didático, você tem lá na sua casa como um enfeite, tudo bem. Mas se você está passando, vai sair de casa e você dá um beijinho na Arca da Aliança, tem lá a menorá, né, aquele candelabro, e você fala assim, Senhor, você estende a mão, faz qualquer gesto, isso está errado, não tem nada a ver. Você tem que carregar a palavra do Senhor no seu coração, tá bem?
a gente não está nem adorando o livro aqui, a palavra de Deus é viva. Então a gente adora o Deus vivo, não é um Deus que está dentro de uma caixinha, que a gente coloca no bolso, leva para o lugar, e aí usa ele como, né, esfrega lá a caixinha, sai daí Deus, quero 3 desejos. Não funciona assim, não funciona. Tá? Então esse episódio da arca, nesse primeiro episódio, é fundamental para a gente entender a infidelidade do povo. Tá? E aí, só que a arca tem a sua importância no dado contexto, que é representar a presença do Senhor, a santidade do Senhor, tá bom? Não pode tocar a arca, não pode olhar a arca. Os filisteus se deram mal por conta disso, tá? O outro foi ajeitar a arca, até povo de Israel, não foi filisteu não, foi olhar a arca assim, segurar, está caindo, foi segurar, está fulminado, acabou, não tem o que dizer, tá? Quando ela foi transportada para Jerusalém, Davi ficou até chateado com Deus, mas não tem jeito, tá? É para o povo aprender o seguinte: Deus é absolutamente santo e Ele estabelece uma ordem. Quem não cumpre a ordem vai morrer. O recado em relação à arca é esse, adoração devida, o respeito, a fidelidade à aliança e fidelidade às ordenanças do Senhor, tá? A ascensão e queda de Saul, no outro bloco. O terceiro bloco, né, a ascensão e queda de Davi. E o apêndice, que é a parte final do livro, mostrando Davi como um ungido do Senhor. Tá bom? Mas vamos lá, o profeta Samuel, vamos recobrar algumas coisas da vida dele. Gente, a roupa da época, não sei se era assim não, tá? Esse cajado aqui todo enrolado, isso é só para estimular a nossa imaginação, tá? Falamos da vocação de Samuel. Quantas vezes o Senhor chamou Samuel? Vocês lembram? Alguém leu? Quantas vezes? Erraram. Vai lá, 1 Samuel 3. Agora eu vou fazer igual o João. O professor quer saber. Vamos ver, quem errar não ganha livro. Isso, 3. Olha só. Verso 4. Então o Senhor chamou Samuel. Eu tento fazer uma voz bonita, mas não consigo, já é muito ruim. Samuel. Imagina. Deus chamou, tá? Verso 6. Samuel não entende, né? Aí ele vai a Eli. Eli, o Senhor me chamou, estou aqui, Senhor. Eli era o sacerdote, Samuel estava sendo educado ali por Eli, tá bom? Vai se danar também depois ele e os filhos, Hofni e Finéias. Não coloca nem nome de cachorro, Hofni e Finéias, não presta para isso, tá? Verso 6, de novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel levantou e foi a Eli e disse: estou aqui, Senhor. E Eli não estava entendendo nada. Pô, esse garoto está me zoando, é bullying, né? O velhinho querendo dormir e ele ali. Disse ele: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Verso 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada a ele. Olha só como é fundamental para entender o Senhor. Você quer entender? Senhor, eu quero saber dos teus milagres, quero entender os teus preceitos, quero viver com o Senhor. Então tem que ler a palavra. É claro, muita atenção agora. Neste contexto aqui, o texto está fazendo referência a uma experiência pessoal de Samuel. Tá? É claro que não basta, tem gente que vai criticar. A pessoa lê Bíblia, fala que lê Bíblia e está aí, fofoqueiro, faz um monte de coisa errada, fala mal do irmão, não dá dízimo. A lista de pecado não termina, né? Vou até parar por aqui. Se pensar em coisa boa, a gente só tem 2. Então, aqui o texto faz referência a essa experiência pessoal com Deus. Tem um monte de gente que pode até ler a Bíblia como livro de literatura, mas tem que ter a fé, tem que ter a presença do Senhor. Senão você vai olhar para a Bíblia e vai falar assim, e olha lá, está vendo? Samuel foi a Eli, aí ele falou: não, garoto, volta para a tua cama. Então quando meu filho vier aqui falar comigo, eu falo: garoto, vai dormir.
Ou então você vai achar assim, é Deus falando com você, meu filho. Ó, Vitor, que é o nome do meu filho, Vitor, deita lá e quando o Senhor fala, você fala assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Não é isso que o texto está nos mostrando, né? O Fabrício bem explicou para a gente. Há textos na Bíblia que são narrativos, e é esse caso aqui, não é um texto normativo. E aí tem gente que faz até o contrário. Em vez de transformar um texto normativo, narrativo em normativo, faz o contrário. Pega um texto normativo, Deus está falando assim, não peca, não se deita com essa mulher, não se deite com esse homem, se limpe, se purifique, busca o Senhor, coloca a cara no pó. Aí o cara está falando assim, isso daí é relativo. É um texto narrativo, não é normativo. Foi o que ele fez, fazendo vista grossa para os pecados dos seus filhos, Hofni e Finéias. Os caras eram tão ruins, tão corruptos, que eles roubavam a carne que deveria ser apresentada ao Senhor. Aí Hofni e Finéias, o que aconteceu com eles, gente? Só isso aqui? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Morreram. Aí hoje você vê, mais de 2000 anos depois, a gente está falando dessas figuras, e a memória de Samuel aqui é exaltada. E aí, ó, o Senhor chamou a terceira vez, o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, aí você vai falar assim, viu, acertamos, pula para o verso 10. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. E aí ele já tinha recebido a dica de Eli, quando você ouvir a voz, você fala assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E é essa a resposta de Samuel. Quando Samuel dá essa resposta ao Senhor, o Senhor revela a Samuel tudo o que ele haveria de fazer com Eli e sua casa. Depois ele recebe o recado, recebe lá a novidade, né, do que aconteceria com os seus filhos. Não tinha jeito, o Senhor já tinha estabelecido isso e a infidelidade deles foi paga com a pena capital. Na sequência, já Samuel como assim, um profeta estabelecido, o povo começa a reclamar. A gente quer ser igual aos outros. Igual a gente faz às vezes, não é? A gente não faz assim, a gente chega e fala assim, gente, essa igreja aqui está muito não sei o quê, tem que ser mais não sei o que lá, que eu fui lá na outra igreja, não vamos comparar com a igreja, né? Porque é chato, eu fui lá no terreiro fulano de tal, e tinha várias, você está rindo, mas foi o que o povo de Israel fez, gente, foi o que o povo fez. Essa é a diferença, né, que o Marcão falou. Se não fosse Jesus na nossa vida, nós seríamos monstros, faríamos como o povo fez, pegou o templo do Senhor, pegou a arca do Senhor, usou de qualquer maneira, jogou para qualquer lado. Depois, com o estabelecimento do templo, né, os irmãos vão falar sobre isso depois, o povo vai colocar imagens no templo de outros deuses. A gente não está longe disso, e tudo começa com essas coisinhas pequenas. Às vezes a gente chega na célula, essa célula está muito assim, deveria ser assado. E aí você só vive reclamando, só vai reclamando da célula. O povo ficava reclamando. Parece que não muda. Eu lembro daquela frase célebre do nosso irmão João, parece que é destituído de inteligência, né? Ele fala com entonação melhor, deixa para ele falar. Irmãos, a gente precisa orar e vigiar. Esse é o recado principalmente na figura do profeta Samuel, porque é ele quem representa aqui, como profeta, a fidelidade ao Senhor, fidelidade permanente. Porque mesmo Davi, a gente sabe que ele deu um monte de vacilo. Então, quem permanece aqui como uma figura modelar são as figuras dos profetas, e sobretudo Samuel. O povo pede rei e ele está falando, olha, vocês vão penar na mão do rei, porque se o rei for corrupto, se ele não for fiel ao Senhor, vocês vão se danar junto com ele. E vão penar com todos os pecados dele e os pecados de vocês. Porque para onde a liderança vai, o povo vai. Se, digamos, que na igreja a gente tem uma liderança corrupta, vai levar a igreja à corrupção. É um cego guiando outros cegos. Por isso, a igreja, a oceânica aqui, tem tanta preocupação e tanto zelo em relação à liderança. E tem que ser assim,
Imagina, no meio do povo, né, tem uma pessoa que vai ali, dia após dia, está falando contra. Pô, não tem nada de bom. Eu lembro de um outro profeta, entre aspas, né, foi o pastor que me batizou e tal, me converti lá na igreja, pastor Samuel de Souza. Ele contava a historinha que era assim: a pessoa começava a reclamar muito da igreja. Já não estou mandando recado para ninguém, hein? Pelo amor de Deus, que eu não estou sabendo de história nenhuma, sei nada disso, sei nada dessas coisas aqui da igreja, tá bom? Não, é sério mesmo, pelo amor de Deus, não deixe o inimigo tocar no seu coração agora dessa maneira. Porque às vezes a gente fala, os pastores principalmente têm pregado aqui dia após dia, né, e vão exortar a igreja, aí às vezes a gente pensa, é para mim, aí pensa que é uma carapuça que ele está jogando, um recado que ele está jogando, né, do púlpito para você. Não, é palavra do Senhor. Então toma como palavra do Senhor, não seja rebelde como o povo de Israel foi, tá? Sejamos fiéis ao Senhor. E aí o seguinte, viajei, hein? Pastor Samuel de Souza, muito obrigado. Pastor Samuel de Souza dizia assim, a pessoa começava a reclamar da igreja, falava assim, essa igreja está ruim, essa igreja está assim, eu vou mudar de igreja. Meu filho, você pode, procure uma igreja perfeita. Eu vou procurar, vou achar uma igreja perfeita. Sim, quando você encontrar uma igreja perfeita, vá para ela e ela deixará de ser perfeita. Não é verdade? Gente, nós não somos perfeitos, entendeu? Então às vezes Deus nos ilumina, né? Essa cadeira aqui está desalinhada. Quem tem o chamado. É só você chegar mais cedo para o culto aqui e arrumar as cadeiras. Ajuda os caras aí. Só, pronto. Essa tenda não está bonito. Esse fio aqui não está legal. Não estão vendo aqui? Repararam? Vou fazer alusão. Gente, não é nada demais, esteja conectado. Entendeu? Não seja como esse fio perdido, sem a energia do Senhor. Aí, stay connected. Esteja conectado com o Senhor. Samuel é uma figura para nós modelar, porque ele estava sempre conectado com Deus. A gente está sempre conectado, né? Tem um celular e tal. Quantos recados que você recebe ou que você manda para o WhatsApp de Deus durante o dia? Quantas fotos do Instagram de Deus você está lá curtindo, colocando coraçãozinho? Quantas tuitadas na Bíblia você dá? Ou quantas tuitadas da Bíblia você faz? Sim, 10 minutos. Advertências sobre as potenciais imagens, já falamos isso aí. Foi ungido rei, né? Logo lá no capítulo 13, vê só o que eu estava falando para vocês. Capítulo 10, ele é ungido rei. Aí logo depois, no capítulo 13, o cara já vacilando e aí já toma um recadão, você é carta fora do baralho, agora o Senhor já não gosta mais de você, você aprontou, você é infiel ao Senhor, você vai ser substituído. Você está demitido. O Senhor agiu com Samuel, usando Samuel como se fosse Trump, né? O Donald. Não, foi horrível a analogia. Ou Roberto Justus é melhor. Roberto Justus é judeu, ele ou era, não sei se é praticante. Não, também horrível. É o Senhor, fala, você está demitido, tá? Você é um fracasso. Claro que só para estimular a imaginação de vocês, você deve se perguntar assim. Isso é para você vir aqui para o Ibrae, lá para as aulas do Marcão e do pastor Henrique, para perguntar para eles, que é perguntinha teológica. Se Deus é soberano, sabe de todas as coisas, por que ele acabou ungindo um rei que ele sabia que seria um fracasso? Quarta-feira. Desde de tarde até 10 horas da noite tem aula aí para você curtir. Vem aí quarta-feira. Foi um insensato, né, o que o texto diz, e foi substituído por Davi. Agora o rei Davi, faz assim. Ele está até feliz aqui, né, um sorrisinho. Acho que ele estava olhando para Betseba. Coisa fofa. Richard Gere é muito mais bonito que esse cara. Fala com tranquilidade. Sou casado, todo mundo sabe, Bruna aí, não tem nada a ver. Pelo amor de Deus. Unção.
Samuel pensou, quando foi um detalhe interessante sobre a unção lá de Davi. Ele pensou que era para ungir Eliabe, que era um dos filhos lá de Jessé. Mas Deus disse o seguinte, olha a lição para nós: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Na literatura mundial, Saint-Exupéry repetiu essa frase de outra maneira, né? O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Não é? Antoine de Saint-Exupéry, no livro O Pequeno Príncipe, uma frase muito bonita que a gente vai repetir, mas a versão bíblica, que é anterior, mais original, não é? O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor sonda o nosso coração. A cada piada que eu fiz, que vocês não riram, quem não riu, falei, levanta a mão, você não levantou. O Senhor está vendo o seu coração. Deixando a brincadeira um pouquinho de lado, pensa aí, que às vezes essa falta de estímulo vem de onde? Por que você não levanta a mão junto com toda a igreja? Por que você não ri com toda a igreja? Ou quando a igreja tiver que chorar, por que você não chora com toda a igreja? Por que quando o Senhor manda dançar, você não dança? Toca flauta, você não toca? Chora e você não chora? Por quê? É algo para a gente pensar. Para a gente mesmo, todos nós. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Essa é uma parte muito bonita e que vai repetir algo que acontecia lá no livro de Juízes. Se vocês lembram bem, quando os juízes atuavam em nome do Senhor, lá mandados pelo Senhor, o Espírito do Senhor se apoderava deles. Então a gente pode entender que alguns desvios de caráter, coisas ruins que os juízes fizeram, que o próprio Davi fez, é claro que isso não vem do Senhor. Não foi o Senhor quem mandou. Então leia o texto com atenção. Derrotou Golias, né? Ele pequenininho, ele vai lá, garoto ainda, o povo de Israel estava desanimado, ele fala, não, como é que pode o exército do Senhor abaixar a cabeça, se acovardar, nem pensar. E aí ele vai lá, recado do Senhor, talvez, vê aí. E aí o Senhor usa Davi. Você acha mesmo que um rapaz pega uma pedra? É muita sorte, gente. Como o Fabrício falou, é sorte demais. Você tenta depois, faz uma funda e tenta acertar, que seja um muro assim na sua frente, mas fica à distância. É dificílimo. Não foi sorte, foi o Senhor. E aí depois ele conquista, né, algumas conquistas, coisas célebres aí que Davi fez, narrados aqui em Samuel. Conquistou Jerusalém dos jebuseus, e aí depois ele vai estabelecer a cidade de Jerusalém como a cidade, chamada Cidade de Davi, Cidade Santa, Jerusalém, Yerushalayim Shel Zahav. Gastei, ensaiei 5 meses para falar essa frase. Yerushalayim Shel Zahav, Vesheneho Shevet Shero, Aloleho. Não, chega. Tem que pagar. Charles, ó, o pessoal do louvor está perdendo meu talento, hein? Não, meu chamado é outro. Então, queridos, Jerusalém de ouro, Yerushalayim Shel Zahav, a cidade santa, a cidade brilhante, estabelecida como cidade do Senhor por Davi. E ele leva a arca do Senhor para Jerusalém. Por isso Jerusalém vai se tornar uma cidade tão importante. E a aliança com Deus, né, que a gente já comentou. Aí vem a derrocada, né? Em 2 Samuel, a partir do capítulo 10, a gente vê a derrocada de Davi e talvez o episódio pior, tirando alguns aspectos violentos, que eu quis mesmo abafar, tá, de propósito, alguns aspectos violentos da personalidade de Davi, é porque era um guerreiro exímio, tá, um soldado, um comandante de exército, assim, um estrategista exímio, tá? Assim, a inteligência dele era quase divina mesmo, era o Senhor movimentando.
mas caiu na tentação, né? É como se diz popularmente, o homem mais forte, Sansão, o homem segundo o coração de Deus, Davi, e o homem mais sábio do Antigo Testamento, Salomão, todos eles caíram pela tentação da carne. Todos eles, mas é fato, né, gente? Deus fez a mulher assim de maneira irresistível, né? E só Jesus na nossa vida para a gente permanecer ali com uma só e ficar mesmo, né? Que é o que a gente consegue dar conta. Não, Davi, ó, uma, duas, não dá certo, né? Vai ficar lá com Abigail também, né? Pega a mulher de Nabal, enfim. Abafa esse caso aí. O adultério foi uma das coisas assim terríveis, e Davi, você deve lembrar do episódio de Natã, usando a metáfora, né, do homem, do vizinho que mata o cordeiro, como uma metáfora para explicar a Davi: olha, Davi, foi exatamente o que você fez. Algo óbvio, mas que Davi, depois de ouvir Natã, é que ele se toca. Ó, você foi lá, dormiu com a esposa de Urias, e depois você engravidou ela, e depois você ainda mandou matar Urias. É claro que Davi não estava sendo movimentado, um homem segundo o coração de Deus. Você acha que Davi estava sendo movimentado por Deus ao fazer isso, cometer esse pecado? É óbvio que não, tá? É justamente o capítulo 12 de 2 Samuel, que é a repreensão de Natã. A cruz de Cristo, outra dica de livro, para você quiser ler, ó, John Stott. Vamos ver a cruz de Cristo aí em Samuel. A oração de Ana antecipa o futuro rei ungido por Deus, né? Porque ela pede um filho ao Senhor, e ela dedica esse filho ao Senhor. O único filho que ela teve, ela dedica ao Senhor. Um prenúncio aí do nosso Deus, Jesus, como o Messias ungido. Jesus, né? O Messias que cumpriria a promessa de Deus de estabelecer o trono de Davi para sempre. É Cristo quem cumpre a aliança davídica. Já tinha falado isso para vocês, como o Messias que descende diretamente de Davi. E aí, ó, fazemos nossas as últimas palavras de Davi, capítulo 23, versos 3 e 4. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem governa com temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. Vamos pedir isso para a nossa nação, amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, muito obrigado pela atenção, amém.
livro de Ruth, conforme está escrito aí, ó, uma breve calmaria em meio a uma tempestade. Tempestade é essa? É o livro de Juízes. Então, o livro de Juízes é um ciclo de... O povo está na terra, desfruta de um relacionamento legal com Deus, é abençoado, se afasta de Deus, vai se degenerando, então vem a opressão, os povos que habitavam ali no entorno, eles invadem Israel, invadem a terra, e, enfim, oprimem o povo. Aí o que o povo faz? O povo clama a Deus, o povo pede a Deus para ser liberto, clama por libertação. Deus vai, suscita juízes. Esses juízes são, na verdade, não é juiz no sentido de que a gente conhece de maneira mais clássica, assim. É no sentido de exercer juízo sobre esses povos que estão oprimindo Israel, uma vez que Israel clamou. Então Deus levanta juízes, libertadores, e os expulsa. Israel prevalece, se volta para Deus. Aí, poxa, fica tudo certo. Aí passa o tempo, o que eles fazem? Aí começam a se afastar de novo, aí vão se afastando, é a idolatria. Bom, aí mais uma vez Deus vai e a mão pesa sobre a vida do povo, opressão. É um ciclo, isso vai acontecer ao longo do livro todo. Então, nesse período aqui de Juízes, a gente tem essa história, uma história que é diferente do que está acontecendo no livro de Juízes de maneira geral. Beleza, então, em contraste com Juízes, expõe a narrativa da força moral de seus personagens e o seu enredo se envolve pacificamente. Então, é interessante porque é uma história que destoa daquilo que está acontecendo no povo de Israel naquele período. Tranquilo? A lealdade de Javé durante o tempo do Juízes, em que a história de Noemi reflete a realidade de Israel no mesmo período. Vamos em frente aqui, ó. Enquanto Josué e Juízes enfatizam a herança da nação e a terra da promessa, conforme eu falei, Ruth foca na linhagem de Davi, remontando a era patriarcal. A gente vai falar mais disso. É o único livro do Antigo Testamento cujo nome vem de um antepassado de Jesus. Ou seja, de todos os livros que a gente tem no Antigo Testamento, nenhum tem um nome, né, de um antepassado, e ela era moabita, né? Ela era moabita, ou seja, ela não era ali do povo, a gente vai falar disso também. Provavelmente significa amizade, um sentido possível. E uma curiosidade aí, ó, na Bíblia hebraica é um dos 5 rolos. A Bíblia hebraica ela tem uma divisão diferente. Se eu não me engano, acho que são 3 divisões, escritos, leis, e tem uma outra divisão lá. É diferente da nossa. A nossa a gente divide Pentateuco, históricos, poéticos e profetas, certo? Então, é um dos livros inclusos lá nos escritos e é lido anualmente na festa das semanas. Tá bom? Contexto histórico. Então, os eventos narrados em Ruth ocorrem no período dos juízes. Está com a Bíblia aberta aí? Não, né? Você pode abrir aí? Ruth 1.1, a gente lê junto? Ocorre no período dos juízes aí um pouco antes volta de 1100 a.C., nessa época. Olha o que diz lá o texto. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo na terra de Moabe. Beleza? Então, um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Houve fome na terra, muito provavelmente por conta dessa degeneração, desse desvio que Israel, vez por outra, ia sofrendo. Então, veio a fome. Então, eles tiveram que sair dali. Na verdade, eles decidiram sair dali. Então, a gente tem uma linha do tempo aí, para a gente mais ou menos se situar. Eu estou olhando para lá, vocês estão olhando para aqui, né? Então, olha só, a gente tem em 1400 antes de Cristo, a gente vai contar decrescendo, beleza? A gente está se aproximando de Jesus. Então, a gente tem aqui, ó, 1400 antes de Cristo, é o período que Moisés morre, sobe Josué no sentido de liderar esse povo. Depois a gente vem para cá, ó, a morte de Josué, 1375, período dos juízes. É esse período aqui, ó, vai de 1375 a 1050. Então é nesse período que acontece essa história aí. Aí tem alguns juízes aqui, os mais conhecidos, né?
que estão compreendidos dentro desse período aqui, tá? Tranquilo? Débora, Gideão, Sansão. Então, só para a gente se localizar no tempo. Quando que aconteceu essa história? Nesse período aí, 1000 anos antes de Cristo, tá? Então, bastante tempo atrás. Mas a gente está falando aqui de uma história que aconteceu aí há 3 milênios. É bastante tempo, né? Uma linha do tempo aí, eu não sei se está dando para vocês enxergarem. Essa aqui está mais simples. Desde o início da criação, Noé, Babel, bababá. Então, a gente tem aqui Josué e Calebe. Tem uma data aqui que eu não estou conseguindo enxergar, 1400 e alguma coisa. Depois vem o período de Juízes, que é quando acontece a história de Ruth. Aí depois a gente vai entrar no período dos Reis. Aí já vai ser com os meus amigos aí, tranquilo? Daniel, Paulo, eles vão falar desse período aí. Mais em frente aqui tem uma linha do tempo. Essa divisão aqui é o reino de Israel, foi para um lado, e para cá é Judá, veio para o outro. Você vai ver que depois Israel foi levado cativo, o reino do norte, cuja capital era Samaria, foi levado cativo pelos assírios e nunca mais voltaram do cativeiro. Mas não vou dar spoiler para a palestra aí dos outros, não. E para o lado de cá é Judá, então tem uma sequência aqui. Pessoal, olha só, contexto histórico. Então, a gente leu que a família de Elimeleque sai... Só um parênteses aqui, se eu misturar nomes com a história lá de Esther, é para vocês, para saber se vocês estão atentos. Então, se eu misturar aqui Moabita com Amalequita, e aí você... Opa! Tem heresia aí no meio dessa história, está errado isso aí. Aí opa, está atento aí, tá bom? Se eu misturar essas histórias aí, você, por favor, entenda, né? Que eu estou aí no processo de produção desse material, então está tudo na minha mente aqui. Então, olha só, essa família sai de Belém, eu acho que eu tenho mais mapas aqui, e vai para Moabe. Quem são os moabitas? Ó, no deserto arábico, eles habitavam perto do Mar Morto, mas possuíam campinas, planícies e pastagens, e a terra de Ruth, onde Ruth nasceu, cresceu. Ela vivia lá, ela era moabita, adorava o deus Camus, cujos cultos incluíam prostituição, sacrifício de crianças. Pesado, hein? Um rei sacrificou seu filho nos muros da cidade quando foi derrotado por Israel. Ou seja, um povo completamente idólatra. E da onde vem esse povo aí? Ó? Tem um mapa aqui de Israel. Então, aqui a gente tem Belém, de onde a família partiu, e eles fazem esse trajeto aqui até a terra de Moabe. Essa linha que vocês estão vendo aqui, ó, é a estrada real, é uma estrada que foi construída, era um caminho, ligava algumas cidades, né? Então, provavelmente, eles usaram esse trajeto aqui para poder chegar a Moabe. E qual é o detalhe do propósito do texto, né? Então, é a salvação providencial por Deus da família de Elimeleque, que resulta em quê? Qual o sentido disso? Qual o propósito disso? O nascimento de Obed, que era avô de Davi. Então, a genealogia traça essa conexão que se inicia com Pérez. Lá no Antigo lá no livro de Gênesis, tem essa história aí relatada. Ele era o filho de Judá e Tamar. Você se lembra da história de Judá e Tamar? Lembra? Depois você dá uma olhadinha lá na história de Judá e Tamar. Então, Pérez, depois... Boaz, esse é o lado de cá da genealogia, Abraão e Ló, um para cada lado. Essa história é mais fácil de você se lembrar. Então, num determinado momento, os pastores ali, o pessoal, tá dando confusão, vai para um lado que eu vou para o outro, Abraão vai para um lado, Ló vai para o outro. Ló vai para Sodoma, né, para as terras lá, e Abraão fica do outro lado. Bom, Abraão gerou Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, Judá, de Judá veio Pérez, de Pérez vem Boaz. Por outro lado, Ló, quando foge, a filha dele tem uma situação ali de incesto, né? Então, Amon e Moabe geram os moabitas e os amonitas. São os dois povos que vivem ali perto de Israel. Então, desse povo aqui, desse lado de cá da genealogia, é que vem Ruth. Ela era moabita, tá ok? E ela se encontra, a gente vai ver isso na história de Ruth,
Aí ela se encontra com Boaz, e eles juntos geram Obed, Obed Jessé, e Jessé gera Davi. A gente aqui não tem a intenção de esgotar todos os detalhes da história, e também, assim, a gente não vai contar a história para vocês não, tá bom? A gente está partindo do pressuposto de que, eu não vou fazer essa pergunta, evidentemente, mas de que você já leu os livros, já conhece a história de Ruth, de Esther, Samuel, das crônicas e tal. Então, se você ainda não leu, dá uma lidinha. Eu li esses 2 livros ontem, só para dar uma revisada rapidinho você mata isso aí. Tranquilo até aí? Então não vai dar tempo de a gente explorar o livro todo, de ver todos os detalhes do livro. Bom, vamos lá. Principais personagens: Ruth é a nora de Noemi, casou-se com Boaz, antepassada direta de Jesus. Noemi, viúva de Elimeleque, sogra de Orfa, e Ruth instruiu Ruth com sabedoria. Ela que vai dando direcionamento, faz desse jeito, faz assim, conversa desse jeito e tal. Vai orientando ali durante a história. E Boaz é o fazendeiro próspero que se casou com Ruth, a moabita, antepassado direto de Jesus, tá bom? Segue uma estrutura aí do livro, um esboço também, isso depois você pode ver com calma. O narrador provavelmente pretendeu o quê? Fazer uma analogia com o povo de Israel. Em que sentido? No sentido de que, eu falei, era um contraste com, enquanto o povo de Israel vivia um período assim de grande idolatria. Então, de certa maneira, a gente tem aqui o quê? Um retrato daquilo que uma família fiel em meio a um remanescente fiel, em meio a um povo que constantemente está se afastando dos caminhos do Senhor. Então, a cidade de Belém, bem como os 3 personagens, são leais à aliança Javé e experimentam a bênção. Eu acho que eu coloquei o texto bíblico aqui. Olha só o que está escrito lá em Deuteronômio. Depois você pode ver, Deuteronômio 28, 6. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, os filhos de seu ventre serão abençoados, como também as colheitas de sua terra, e os bezerros e os cordeiros de seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Ou seja, se o povo tivesse comprometido numa aliança verdadeira com o Senhor, de amá-lo, de seguir as suas instruções, eles teriam aquilo que existia de melhor. Mas o que acontece é que eles justamente vão para um caminho oposto. Então, essa questão, essa analogia fica evidente na forma como o narrador demonstra na história indicações deles de obediência à aliança. Então, um outro detalhe é que, quando o autor escreve o texto, ele parte desse princípio de que quem vai ler a história entende o que está acontecendo ali. Esse é o sentido que a gente traz de você conhecer bem o Antigo Testamento, hoje, nos dias de hoje, para quando você lê a história, lê o Novo Testamento, você entender o que ele está dizendo. Senão fica mais complicado. Então, uma vez que você entende o contexto, a história, o que aconteceu ali, você vai entender melhor, evidentemente, o significado daquelas ações, daquelas atitudes. Tá ok? Então, o remanescente fiel em meio à apostasia, fidelidade de Deus àqueles que andam com ele. Os antepassados de Davi, eles próprios eram fiéis a Deus num tempo em que grande parte de Israel não era. Então, no período em que todo mundo estava fazendo aquilo que não é... Não é isso que diz o texto de Juízes? Naquele tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia... João deu... Era isso mesmo, né? Cada um fazia aquilo que achava certo, cara. Naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia aquilo que achava certo. Imagina você viver numa época em que cada um fazia aquilo que achava certo. Era uma doideira total. Você acha complicado viver no dia de hoje? O mundo... Aí, tá igual hoje, acho que a gente está no período do juízo, hein? Cada um faz aquilo que acha certo, cara. Tá mal doideira o mundo. Então o pessoal tá com a ideia mais louca do que a outra. Nossos irmãos aí, queridos, antepassados, estavam no meio desse período aí. Cada um fazendo aquilo que achava certo. E sob a alegação de que não havia rei em Israel. Pô, como assim, cara? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás teu Deus de todo o coração. Aí o povo vem dizer que não havia rei em Israel. Aí pede um rei humano.
e aí já não é comigo, é com nossos queridos aí. Daqui a pouco vocês vão ver o que vai acontecer. Vamos na sequência aqui. Ruth se torna exemplo da bênção de Abraão, cara. Porque Ruth era moabita, ela não era de Israel, ela não era do povo judeu. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Ou seja, já é um cumprimento aí da prática do que Deus prometera a Abraão. Então, essa barreira entre judeus e gentios, Deus já demonstra seu amor para com aqueles que Ele escolheu desde a eternidade, né? E já está de maneira prática aí na história como Ele traz essa mulher de um povo que era odiado, de uma terra estranha, e faz parte do seu povo, cara, porque, na verdade, quem é judeu, quem é israelita, quem de fato é filho de Deus, é aquele que o é no coração. Em determinado momento, as Escrituras vão dizer isso, né? Muito mais do que uma aliança por laços de sangue ou de terra, tudo isso, é aquele que tem Deus no coração, que ama. Então, ela é alguém que, ao ver a fé da sua sogra, ela toma uma decisão que repercutiu na história, e 3.000 anos depois a gente está contando a história dessa pessoa aí. Você está percebendo que a gente está contando a história de gente que estava passando fome? Estou contando a história de ninguém muito famoso, rico, a história de uma família simples, de um tempo simples, cara. É uma história que está aí para a gente, 3.000 anos depois. É a história do nosso Deus, cara. História maravilhosa demais. Ela só revela como que Deus é poderoso, gracioso, como que Ele age no curso da história no sentido de cumprir os seus propósitos. Vamos em frente aqui, ó. Aí um detalhe aqui do texto, uma terra estrangeira uma estrangeira de uma terra estranha que é odiada. Por que ela é odiada? Então, vamos ao texto aqui de Deuteronômio, que a gente vai entender um pouquinho melhor. Nenhum amonita ou moabita ou qualquer dos seus descendentes, Deuteronômio 23, se você quiser ler aí, mas está ali em cima, até a 10ª geração poderá entrar na Assembleia do Senhor. Por quê? Qual o problema ali? Por que esse povo... Olha, ela foi procurar alimento, foi procurar sobreviver numa terra de gente estranha e gente que tinha grande problema de convívio ali com Israel. Por quê? Porque eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão para pronunciar maldição contra vocês. Não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. Então, olha só, num período antes dessa história acontecer, teve a história de Balaão, todo mundo conhece, a história da mula, né? Então, eles contrataram um falso profeta Balaão para amaldiçoar Israel. E, além desse detalhe, desse fato, é um povo que sempre estava arrumando confusão ali com Israel. Então, olha a que ponto que a situação que se encontrou. Por causa da fome, eles têm que justamente tentar sobreviver nessa terra, cara. Você entende? Que é muito mais do que uma família com dificuldade em Niterói e de repente vai lá para São Gonçalo? Eu sou de São Gonçalo também. Todo mundo aqui é de São Gonçalo, cara. Fica com essas piadinhas aí, mas se a gente apertar aí, fala aí, como é que é? Se a gente apertar legal, todo mundo é de São Gonçalo. Então é muito mais complicado do que você sair sempre. Aí, gerou uma discussão aí. Fala aí, o livro das origens. Agora está perguntando se é de São Gonçalo. Fala a verdade. Você é, Silvana? Silvana é, Dani é, Clóvis é. Todo mundo é de São Gonçalo, cara. Todo mundo é de São Gonçalo. São Gonçalo está dominando o mundo. Tá igual os moabitas. A gente vai tomar tudo aí, ó. Beleza? Pessoal, olha só. Então, é muito mais do que é pior do que você sair simplesmente daqui por uma opção. Além de eles não terem opção, não tinham o que comer, Belém era a casa do pão, faltou pão na casa do pão, certo? Não tinha pão. Aí os caras têm que ir para um lugar, mas não é simplesmente daqui para ali, estão indo para um lugar, para um povo estranho, que tem uns costumes estranhos, que mata criança, que tem... A decisão é uma decisão muito complicada, você tem que entender isso, o quadro é dramático. Não é assim, faltou comida aqui, eu vou para Portugal, né? Não é simples assim. Está indo para um lugar tenso, terrível, cara. Está indo para um lugar complicado, 3.000 anos atrás. Então, é uma época muito complicada, muito delicada. Vamos em frente. Essa história aí, agora de um assunto para o outro,
Pô, você deve achar a história de Ruth, assim, bonitinha, né? Se não, linda demais. Alguém casou aqui e botou lá o versinho de Ruth no casamento? Sim ou não? Você já foi a um casamento e chegou lá, o convite estava assim, onde quer que tu fores, irei também? Ah, eu já fui. Você nunca foi a um casamento que tinha esse versículo? Já? Então, aí vão dizer que é uma história de amor, né? Você entende, né, que Ruth está falando com a sogra, né? Então, assim, você com certeza já ouviu, já viu esse texto, assim, mas na verdade é muito mais, cara, é uma história do amor de Deus, cara, da lealdade dele, do carinho dele, do cuidado dele, é muito mais do que uma história de amor. Então, você olha para essa cena, quando ela fala é a frase mais emblemática, assim, mais conhecida do livro de Ruth, mais repetida, e você vê justamente isso, cara, alguém que se encontrou com Deus diferente, né? Ela habitava num povo com costumes estranhos, mas ela convive 10 anos com uma pessoa e perde o marido, fica viúva, todo mundo fica viúva na história, e ela toma uma decisão, cara, a partir de quê? O que será que ela viu na vida de Ruth que levou ela a tomar essa decisão? Certo? Esse escritor aí alemão, ele vai dizer que Ruth é para a literatura. Você conhece esse escritor? Conhece, né? Aí, viu? Como é que fala? Aí, eu não vou me arriscar a falar não, mas ele falou aqui, ó. É alemão? Quem fala alemão aí? Hã? Igor Coutinho, não está aí, né? Oi? Aí, João disse que depois que ele vai explicar, é romantismo, não sei o quê, bababá. Mas o cara vai dizer, cara, que essa é a mais bela obra produzida numa escala menor, porque o livro é curtinho, tranquilo? Então, ele vai comparar Ruth, assim como Mona Lisa está para a pintura, Ruth está para a literatura. Assim como Vênus, tá ligado? Aquela estátua de Vênus, de Mileto, sem braço, está lá no Museu do Louvre. Lembrou, né? Uma estatuazinha sem braço, famosa. Assim como essa estátua está para a estatuária, Ruth está para a literatura, cara. Então, assim, é uma obra maravilhosa demais. Vale a pena você ler, reler, meditar, reler, meditar. Sabia disso? Não? Sabia. João sabia, João sabe tudo. Ó, a mensagem teológica agora, vamos em frente aqui. É uma mensagem ética ou teológica? Qual é a ideia aqui? Seja leal, bondoso e generoso e Deus o recompensará. O bem supera o mal. Você vai ser bonzinho, vai tratar ali e, poxa, a vida é assim. Você faz uma coisa boa aqui, lá na frente o mundo dá voltas. O bem é só isso, é disso que o texto está falando, vamos viver legal, vamos tratar legal uns aos outros e tal. Então, assim, a doutrina central que a gente tem que destacar aqui no texto é a providência oculta e contínua de Deus. Cara, Deus é um Deus que o tempo todo tem o controle da história, está tudo no curso das suas mãos. Então, ela é sutil ao ensinar sobre Deus e os métodos de Deus no mundo. O narrador emprega o nome de Deus 2 vezes, de um total de 23 menções. Por que isso é interessante? Porque o narrador, quando conta essa história, ele não fica ele mesmo mencionando. É diferente do livro de Esther, tá bom? Vocês vão ver depois. Mas, na verdade, o que a gente tem? As pessoas ali da história, elas vivem, e elas vivem na dependência desse Deus, e Deus é revelado na história dessa forma. E eu disse que o versículo mais conhecido é aquele quando Ruth conversa com Noemi, mas esse aqui, cara, é o versículo assim, principal do texto de Ruth. É isso que você tem que gravar. Olha o que está escrito ali, ó. Ruth, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Ruth, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Então, na verdade, o que a gente aprende com isso? Né? Que não teve armação, não foi uma premeditação, não teve uma combinação, não teve algo no sentido assim, havia vários campos para ela poder entrar, ela entrou em um. Cara, Deus está no controle. Aí é interessante que, conforme eu falei para vocês, Ruth gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi. Então, ela entra num campo, ela poderia ter entrado em qualquer um, entrou um justamente no de Boaz, cara. Aí
o neto dela, o bisneto dela, séculos mais tarde, anos mais tarde, vai escrever que o Senhor firma o passo do homem quando esse tem uma conduta que o agrada. Olha que maravilhoso, cara. Cheguei a ficar maravilhoso demais, cara. Você faz a sua parte. Ruth não ficou em casa sentada de braço cruzado. Ela fez a parte dela, cara. Ela teve contato com um Deus Todo-Poderoso. Ela amou esse Deus. Ela age com amor na vida de Noemi, da sua sogra. Ela vai para Belém. Ali ela sai para trabalhar. Ela levanta, vai trabalhar na dependência desse Deus, cara. E quando a conduta do homem o agrada, o Senhor firma os passos. Então, é uma declaração maravilhosa de alguém que foi bisneto dessa mulher aí. Poxa, maravilhoso demais, cara. Deus guia os eventos dessa história, assim como a história de José e Esther. Você vai olhar para a história de José, também há detalhes, há nuances, e lá no final você vê que Deus, honrando o seu servo, conduzindo o seu povo, no sentido de preservá-lo, no sentido de levá-lo ao cumprimento de um propósito. Mais do que o resgate maravilhoso da família de Elimeleque, Deus providencia o líder através da superação de enormes obstáculos, cara. Então, fome, terra estrangeira, viuvez, tudo difícil, cara. Tudo que se... As maiores dificuldades que um ser humano pode enfrentar, cara, morte, dor, fome, privação afetiva, privação material, e Deus agindo no meio da história. Geralmente Deus faz dessa forma, né? É Ele que faz. Ele que faz. Então, normalmente esses obstáculos se referem à esterilidade, né? Não pode gerar filho, Deus vem, age, a pessoa gera filho. A redenção por um parente de sangue, isso te lembra alguma coisa? Boaz, um tipo de Cristo, torna-se o resgatador de Ruth. Esse relato pronuncia a vinda de Jesus como redentor de todos os que creem. Então, existe um elemento na história, a gente não leu a história toda, ele era parente de Noemi, e havia uma lei lá no livro de Êxodo, Levítico, lá no Pentateuco, que dizia que você... Era uma forma de preservar famílias, a viúva, o irmão, quem morresse, manter a continuidade daquela família. Então, Deus estabelece uma forma ali e eles seguem isso. E o que a gente vê, cara? Que ele é a redenção por meio de um parente de sangue. E a nossa redenção em Cristo também, cara, foi uma redenção no sangue do Cordeiro. Não é verdade? Então, Boaz é um tipo de Cristo. Em direção agora ao Novo Testamento, para finalizar... A genealogia de Mateus lembra ao leitor que Ruth foi a avó de Davi, mostrando então a linha de descendência que leva a Jesus. Então, se você abrir a sua Bíblia, lá em Mateus você vai ver, né, essa moabita é uma das 4 mulheres gentias inclusas aí na genealogia de Mateus, que no seu evangelho prenuncia o evangelho como boas novas para todas as nações. Então, boas novas para todas as nações, não só no período em que o Novo Testamento foi composto, mas desde a antiguidade já tinha um Deus agindo na história e sendo bênção e o povo abençoador de todos aqueles que eram frutos dessa aliança aí, tá bom? Uma história messiânica, paralelo entre Ruth e Maria, um cenário comum Belém, um paralelo entre Boaz e Jesus, esse sacrifício voluntário para resgatar os necessitados, uma continuidade no mistério de Deus, no sentido de que poderia ser só mais uma família passando fome numa terra, poderia ser só mais uma crucificação lá em Jerusalém, mas, na verdade, em todo esse tempo, era a mão de Deus agindo na história, conduzindo a história, revelando-se a si mesmo, e uma história que é a história da nossa redenção.